Carlos Sacomani, eu sou urologista especialista em disfunções da micção e incontinência urinária. Este ano nós comemoramos 50 anos do início do primeiro protótipo de esfíncter urinário artificial desenvolvido pelo Brandley Scott. O Brandley Scott foi um grande médico que trouxe para nós esse dispositivo, que até hoje é um dispositivo de referência no tratamento da incontinência urinária masculina. Até hoje, ninguém conseguiu copiar o esfíncter urinário artificial criado por Brandley Scott. Ninguém conseguiu criar nenhum outro tipo de dispositivo que tivesse um uso por tanto tempo e tão bons resultados descritos em inúmeros trabalhos da literatura. Nós temos hoje praticamente 200 mil pacientes no mundo inteiro que têm esfíncter artificial. Então, quais são os diferenciais do esfíncter urinário artificial AMS 800 que levaram ele a ter tanto sucesso? Número 1, a existência de um botão de desativação. Então, esse botão permite que eu consiga desativar o dispositivo, deixar ele aberto e com isso passar uma sonda ou deixar aquela uretra em repouso por algum motivo. Por exemplo, se o paciente fez uma sondagem prolongada e eu quero deixar a uretra um pouquinho em repouso. Só esse dispositivo tem esse botão de desativação. Outra questão, os tamanhos de cuff diferentes. Então eu vou medir a uretra e vou ver o tamanho adequado de cuff, de manguito, para aquela uretra. Não pode ser nem muito apertado e nem muito frouxo. E aqui nós temos cuffs que começam no 3,5 e na verdade chegam até o 8. É que nós utilizamos no máximo até o 5. Eu nunca usei mais do que 5, 5,5. Pouquíssimas vezes. A grande maioria das vezes, 4 ou 4,5. E nós temos um cuff que é o 3,5. O cuff 3,5 é usado em casos específicos, principalmente quando eu coloco numa região mais distal da uretra. Então eu tenho vários tamanhos de cuff para adequar melhor aquela uretra daquele paciente. Isso é um grande diferencial. Outra questão, diferentes tipos de balão. Nós temos 3 balões. O balão 51-60, o 61-70 centímetros de água e o 71-80 centímetros de água. Cada um, então, dá uma diferente pressão nesse sistema de compressão da uretra que é o esfíncter artificial. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, uretras mais frágeis, como por exemplo as uretras irradiadas, eu posso usar um balão com pressão menor, 51-60. E isso pode fazer a diferença para evitar, por exemplo, uma erosão de uretra, uma complicação desse paciente. Uma outra questão é a possibilidade de eu cortar os tubos e fazer conexões dependendo do tamanho do paciente. Então, se um paciente maior, talvez precise de um tubo maior, um paciente menor precise de uma extensão de tubo menor. E aí, com isso, eu consigo, cortando e utilizando essas conexões aqui, adequar ao tamanho do paciente ou ao tamanho da anatomia do paciente, distância entre a uretra e a região superior do abdômen, por exemplo, e a região escrotal. Isso é fácil, então, de adaptar. Mais uma questão que eu acho muito importante. Essas conexões que foram criadas pelo Brandley Scott e que precisam desse dispositivo aqui para eu poder selar essas conexões, evitando assim a perda de soro, de água destilada durante a vida útil do esfíncter artificial. Então é muito complicado, por exemplo, se eu tiver um sistema que já vem pronto, porque eu tenho pessoas de diferente tamanho, distâncias diferentes, e eu preciso adaptar esse tamanho do esfíncter àquela anatomia, àquele paciente. Mais um detalhe bastante importante que eu gosto de frisar sobre o esfíncter artificial é a possibilidade de utilizar o Inhibizone. O Inhibizone foi, ou é, uma película que foi desenvolvida para reduzir a chance de infecção desse dispositivo. Ele pode ser utilizado, coisa que outros esfíncteres artificiais que já foram desenvolvidos não têm. Então, esse é mais um diferencial. Então, isso aqui mostra que esse dispositivo realmente é um dispositivo que funciona muito bem. E, na verdade, para confirmar isso, nenhum dispositivo que está há 30 anos no mercado e que tem tantos pacientes que foram submetidos à sua implantação, continuaria no mercado se ele não tivesse um resultado bom.
Então, essa talvez seja a grande diferencial deles. Nós sabemos as complicações que o esfíncter pode ter, nós sabemos como indicar, em quem indicar, como fazer, como implantar. Nós já temos inúmeros trabalhos na literatura, uma grande casuística, e esses trabalhos eles já avaliaram vários aspectos do esfíncter artificial urinário, AMS 800. Obrigado.